Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora para mais uma review de Over-Ear Hi-Fi, review de Harmonic Dyne Athena. Athena gentilmente cedido pela Linsou, muito obrigado Linsou. E eu tava muito curioso para ouvir esse fone porque o Zeus da marca foi um queridinho meu por muito tempo. Fone sensacional, queria saber até que ponto a Athena seguia a filosofia da Harmonic Dyne em construção e em som. Porque assim, a Harmonic Dyne é uma marca que está se sobressaindo no mercado Hi-Fi de over-ear justamente por ter uma identidade própria muito forte, seja visual, seja na sonoridade e afins. Tanto que essa linha de fones deles é baseada no panteão grego. Tudo começou com a Harmonic Dyne Helios, que é o deus do sol, se eu não me engano. Foi um fone que foi relativamente bem aclamado pela comunidade, mas em seguida eles lançaram o Zeus, que era um upgrade em tudo do Helios, tanto em som quanto construção, mais robusto, mais confortável. E cara, o Zeus fez um estardalhaço, chamou bastante atenção, inclusive eu fiz review dele e gostei pra caramba do bichinho. Em seguida teve Poseidon, que eu acho que flopou um pouco, e agora o Athena, que não faço ideia se está indo bem ou mal, mas já dando spoiler, eu acho que deveria ir bem. Começando com a construção. E gente, um adendo antes da construção. Estou gravando num cenário bem mais simples, com uma configuração bem mais simples, que é bem mais fácil e agiliza muito as reviews. Desse jeito eu consigo produzir o conteúdo de forma mais rápida e mais conteúdo. Se ficar muito ruim, se vocês se incomodarem, falarem, pô, com o cenário à noite, com as luzes e tudo mais, fica muito melhor, eu volto a gravar sim, só que vai diminuir um pouco a cadência de vídeos. Cara, a Harmonic Dyne vem numa caixa muito maneira, acartonada, bem grande, fone vem aqui dentro com todos os acessórios. É uma caixa pesada, eu não fui taxado no Harmonic Dyne, ele chegou tem uns 2 meses, mas né, como vocês podem ver é uma caixa grande, corre o risco de taxas, sim, peçam para declarar abaixo se vocês comprarem o Athena. E a acessorização dele é bem básica, assim, a caixa é muito bem feita, os acessórios são muito bem feitos, mas ele é um fone básico, até porque ele é um fone barato. Custa seus $180, $180 não é pouco, é quase milão, mas para segmento de fone ainda de entrada, partindo para o mid-end, sabe? Então é um fone barato, tem acessórios muito bem acabados, mas muito simples nesse sentido. Primeiro que o cabo é muito bom, é um cabo de tecido com conectores bem robustos, tá? Um cabo muito maleável, muito confortável, bastante leve, assim, um cabo show de bola. Conectores 2 pinos de 3.5 mm, então é bem fácil de substituir também. Ele não vem com case, ele vem com um saquinho de veludo para você carregar ele caso precise. Bem acabado, bem feito, mais simples, novamente seguindo a filosofia de um fone simples, mas bem feito. E na construção do fone, a gente tem pontos muito altos e alguns pontos baixos, tá, bicho? Primeiro, ele segue a mesma estrutura do Zeus, o que é ótimo. A headband ajusta muito bem, com clique bem firme. As pads são parecidas no formato. E, bicho, é um dos fones mais confortáveis que eu já usei, assim como o Zeus. Muito leve, fica bem sossegado na cabeça, você pode usar o dia inteiro. Ele não esquenta muito, porque as earpads são um estilo de veludo, tá? E ele tem um design semi-open. Ele tem alguns furos aqui para ventilação, tá? Então ele vaza um pouco de som, ele não isola tanto o som, mas ele tá bem no meio termo entre ser um fone fechado e um fone aberto. Ele não é escancarado, mas ele tem alguma saída sim. Problemas dessa construção, cara. Primeiro, ele é bem acabado, ele é bem construído, você vê que ele é resistente, você vê que ele vai aguentar, ele é confortável, mas bicho, eu acho que os materiais escolhidos pela Harmonic Dyne foram um pouquinho infelizes no seguinte, principalmente esse material aqui. Cara, esse faceplate do fone é de um Black Piano. Não sei se vocês lembram lá por 2005, mais ou menos, até 2010, que Black Piano era sinal de produto bom, produto premium, e botavam Black Piano em tudo. As casas eram cheias de Black Piano. Cara, a gente quase tinha que andar com luva dentro das casas, porque, bicho, encostou, fica marca de dedo. Black Piano é isso aí, encostou é marca de dedo. Bicho, eu não consigo manter esse fone limpo na minha mesa. Só se eu usasse luvinhas, mas eu não vou usar luva aqui usando o meu computador. Então, cara, não é o fim do mundo, mas, putz, eles podiam ter colocado um plástico mais normal, um metal, alguma coisa que ia ficar bem melhor do que esse Black Piano, tá, bicho? Não sei se vai pegar aí no vídeo, mas ele suja muito fácil.
Em construção a gente tem isso, um fone bem feito, bem acabado, bem acessorizado pelo preço, mas que suja bastante. E como é o som do Harmonic Dyne? Cara, ele tem o DNA dos Zeus ali, da marca, você vê que a marca tem uma sonoridade própria e provavelmente todos os fones puxam um pouco isso. Isso eu acho muito interessante. É complicado quando você compra um fone de uma determinada marca e é uma roleta russa, diferente, por exemplo, da Bear Dynamic, que tem um DNA muito próprio, você sabe que o fone vai ter bastante agudos, um Sennheiser da linha HD6 e da linha HD5, que você sabe que vai ser um fone calmo e musical. Então é legal a marca ter o seu DNA e variar esse DNA um pouquinho. É o que acontece com a Athena comparado aos Zeus. Não, ele não é melhor que os Zeus em nenhum sentido, o Zeus atropela ele em quase tudo, mas você tem um gostinho dos Zeus pagando bem menos. Tem um palco bem amplo, algo que chama atenção para um fone semi-open, tem um detalhamento bem alto e tem um som muito coerente, porém, diferente dos Zeus, ele tem uma pegada menos neutra. O Zeus também não era um fone 100% neutro, era um fone, eu diria, quente, com graves a mais e o resto calmo, mas o Athena leva isso um pouco mais e muda bastante nos agudos. Começando com os graves, que são muito bons, cara. São graves com dinâmica, é um fone fácil de empurrar também, esqueci de falar isso, tá, gente? Empurra um dongle, empurra ele muito bem. Com mais amplificação ele não escala muito, é um fone bem simples e os graves aparecem até com uma amplificação mais simples. Tem bastante preenchimento, tem bastante rumble, coisa que eu não esperava para um fone dessa faixa de preço, semi-open. Se ele fosse fechado, beleza, mas ele é semi-open. Ele chega ali nos 30 Hz com fôlego. Passou disso, eu fiz testes aqui, né, de frequência. Passou dos 30 Hz ele começa a morrer, mas ali nos 35, 40 Hz ele está com muita força e ele tem o sub elevado na região dos 50/60, mais ou menos nessa região de intersecção de sub com médio grave, que dão muito chão para ele, cara. Em uma gravação que tenha bastante sub, ele tem um rumble bem legal, ele tem um preenchimento bem legal, ele só não chega lá nos 20 Hz, mas para um fone dessa categoria é muito interessante. E os médio graves têm um impacto legal também quando pedido. Então, para graves ele é muito bom, ele não é um fone bass head, mas ele foge bastante da neutralidade, ele tem bastante grave sim. Só que se você for um cara bass head mesmo, aquele bass head psicopata que quer ouvir, sabe, o grave tremer sua cabeça e invadir tudo, não, ele ainda mantém um controle bem legal. Em termos de velocidade ele é ok, para faixa de preço ele é muito bom, mas assim, não espere um detalhamento de um Hi-Fi Man 400 SE nesses graves. Nos médios você tem o seguinte, cara, são médios muito bons, são médios bem abertos, bem arejados, com uma tonalidade boa, não perfeita, vai ter um probleminha aqui que a gente vai conversar, só que são médios recuados. Isso aqui é um fone em V, tá? É um fone em V com bastante subgrave e com bastante agudo, então os médios recuam. Cara, na maior parte do tempo os médios são muito bons, só que às vezes falta um pouquinho. Por exemplo, eu tava ouvindo a Wuthering Heights da Kate Bush, que, bicho, o fone tem que ser bom para tocar isso aí bem, porque, né, a Kate Bush canta igual uma cabrita às vezes. Adoro a Kate Bush, mas às vezes ela manda um agudo ali que pro fone renderizar de forma coerente é difícil. E na Wuthering Heights, cara, o Harmonic Dyne se penou um pouquinho por alguns pontos. O vocal fica fino, ele não tem tanto corpo nesses médios, não tem tanta presença nesses médios, ficam finos os vocais dela, recuados, obviamente, porque ele é um fone em V. E, cara, um saborzinho de sibilância. Ele não é um fone que sibila descontroladamente, mas ele sibila quando o vocal pede muito, como é o caso da Wuthering Heights da Kate Bush. Então, em casos de vocais, ele não é o melhor fone do mundo, eu recomendaria o TIE Audio Ghost nesse caso, mas em outros pontos, por exemplo, extensão, ele atropela o Ghost. Detalhamento também ele é melhor que o Ghost, palco ele é melhor que o Ghost, mas enfim, para vocais ele não é a coisa mais incrível do mundo. Nos agudos você tem a seguinte questão, ele tem agudos para cima, na região da textura dos agudos, acho que é 5 a 8 kHz é onde ele dá um boost. Não sei exatamente qual que é a região, mas traz muita textura, muita informação, sem ser um brilho muito excessivo para pratos e afins, né? Ele não chega a te deixar meio zonzo e ele não afeta também muitos médios. É bem agudo mesmo. Então, cara, harpas, violões, acordes bem finos de guitarra, aí sim, ele traz com muita textura,
pode incomodar, dependendo da gravação. Por exemplo, a Damn Good, do David Lee Roth, pode ficar um pouquinho fino nos agudos, incomodar um pouquinho os acordes. Às vezes passa do ponto, mas no geral são agudos ótimos. A resolução é muito alta para a faixa de preço, você tem bastante informação, então ele tem uma sonoridade viva, enérgica, tem uma efervescência muito forte nos agudos, aquela sensação de textura sobressaindo. Os graves são show de bola demais, cara. Tem muito chão, tem rumble, tem impacto. É um fone muito bom para jogar, porque ele tem um palco amplo, tem detalhamento e os graves não invadem. Ele dá aquela, como é que eu posso dizer, empolgação dos graves em jogos de tiro, jogos de FPS, só que não invadem tantos médios, então você tem um ótimo benefício das duas partes. Então, cara, é um fone mais que recomendado. Nessa faixa de preço tem o TiE Audio Ghost, também um pouquinho mais barato. Na minha opinião, ele é melhor que o Moondrop Void em basicamente tudo. Então, o Harmonic Dyne Athena, para quem está procurando algo nessa faixa de preço, é um dos melhores fones, principalmente para quem está procurando algo enérgico. Cara, Hi-Fi Man 400 SE. Vamos falar de Hi-Fi Man aqui porque o 400 SE é difícil de ser batido. Cara, o 400 SE é um fone mais neutro, é um fone mais detalhado e é um fone mais aberto ainda. O 400 SE, objetivamente falando, é um fone melhor. Eu prefiro a assinatura do Harmonic Dyne, prefiro os graves do Harmonic Dyne, prefiro a sensação de agudos efervescentes do Harmonic Dyne, enquanto o Hi-Fi Man é mais frio, mas objetivamente falando, o Hi-Fi Man é mais fone. Porém, o Hi-Fi Man tem alguns pontos, né? Primeiro, ele não é tão confortável. Segundo, ele é escancarado, então ele vaza muito som e ele exige muita amplificação. Mas, bicho, se você está procurando maior detalhamento, velocidade, palco possível, o 400 SE é melhor fone e é mais barato. Só se atentem com amplificação. Se você está procurando algo um pouco mais divertido, com mais chão no sub, com mais textura nos agudos, o Harmonic Dyne é mais do que recomendado. Gente, espero que tenham gostado da review. Se gostaram, curtam, comentem, se inscrevam e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!